Seja bem-vindo ao Vozes do Reddit. Hoje temos o relato do meu cunhado que quer nossa casa de graça. Meu cunhado está interessado em obter nossa residência sem pagar, pois alega ter mais necessidade do que nós. Há 5 anos atrás, meu marido e eu adquirimos uma casa após anos de economia para a entrada. Tudo se encaixou perfeitamente, apesar de a residência necessitar de muitos reparos. Estávamos felizes com o terreno e as condições. Ocorre que meu cunhado também considerou comprar a casa quando ela estava à venda. No entanto, eles decidiram que seria muito trabalhoso reformá-la e não valeria a pena. Além disso, eles desejavam melhorias significativas. Enquanto meu marido e eu somos pessoas simples e não precisamos de luxos como bancadas de granito, banheira de hidromassagem ou piso de madeira em todos os cômodos, recentemente encontramos a família e meu cunhado mencionou que o apartamento onde moram está apertado agora que tem 2 filhos. Foi então que ele decidiu nos dizer que deveríamos trocar de casa. Eu pensei que ele estava brincando, mas ele estava falando sério. Ele argumentou que, sendo apenas 2 pessoas, não precisaríamos de tanto espaço e que sua família poderia usufruir mais da nossa casa. Ele sugeriu, literalmente, que deveríamos cedê-la a ele, enquanto ele compraria a casa dele. Nunca na minha vida imaginei que alguém pudesse ser tão audacioso a ponto de exigir que entregássemos nossa casa em benefício de outra família. Indaguei se ele estava fazendo uma piada, mas ele ficou bravo comigo por sequer considerar sua proposta. Ele começou a justificar todas as razões pelas quais a família dele necessitava mais da nossa casa. E você acredita que essa não foi a pior parte? A situação só piorou. Afinal, não concluímos a reforma do porão e só há um banheiro na casa. Meu cunhado me informou que, caso aceitássemos a troca de casas, teríamos que realizar melhorias significativas antes, pois ele não teria tempo para fazer as reformas. De forma inacreditável, ele estava certo de que eu veria lógica em seu plano e simplesmente aceitaria a troca, já que eles precisavam de mais espaço. Agora, meu cunhado não está mais falando comigo porque eu ri durante toda a conversa e não o levei a sério. É uma situação em que eu ganho duplamente dele para de me falar e, assim, para de tentar me fazer de vilã, já que possui 2 quartos sobressalentes, enquanto meu marido e eu temos um escritório cada um. Ele conta para todos o quão terrível sou por não querer comprar sua casa pelo preço de mercado e, ao mesmo tempo, doar a nossa por bondade. Agora, pelo que sei, ele está tentando convencer meu sogro a se aposentar e se mudar para a cidade para que eles possam ficar com a fazenda. A piada é que meu sogro já mencionou em seu testamento que a fazenda ficará para mim e para meu marido, pois nós de fato trabalhamos nela. Meu cunhado considera que é um trabalho árduo demais. Sempre achei que a internet exagerava, que pessoas assim não existiam. Pensava que tais situações não poderiam ser reais. O que será que essas pessoas estão pensando? Em seguida, vem minha irmã folgada. Ela quer que eu ceda minha casa gratuitamente para minha sobrinha durante sua estadia na universidade. Minha sobrinha teve que retornar para a casa de sua mãe devido ao caos causado pela pandemia. Ela perdeu o emprego e todas as aulas passaram a ser online. Como ela estava em um contrato de aluguel mensal, não precisou se preocupar em quebrá-lo. Recentemente, as escolas reabriram e ela voltou a frequentar as aulas. O problema é que o apartamento dela, que ficava a uma distância razoável da universidade, agora está alugado. A situação na área é um pesadelo e levaria 1 hora para chegar da casa de sua mãe até a universidade utilizando o transporte público. Devo dizer que minha sobrinha é incrivelmente mimada.
Ela está cursando uma graduação que não tem benefícios práticos, ou seja, o curso não irá ajudá-la em sua carreira nem é necessário para uma futura formação. Recebi uma ligação de minha irmã perguntando se minha sobrinha poderia morar comigo, já que moro sozinho em uma casa com 2 quartos e estou a apenas 15 minutos de ônibus da universidade dela. Eu disse não por várias razões. Primeiramente, trabalho durante a noite e preciso descansar durante o dia. Minha sobrinha é uma jovem muito barulhenta e não entende a noção de falar baixo. Na última vez em que ela ficou na minha casa, fiquei privado de sono devido ao volume alto da sua voz enquanto estava ao telefone. Isso afetou o meu trabalho e acabei recebendo uma repreensão por causa disso. Além disso, minha sobrinha é extremamente desorganizada. Quando ela ajudou com a mudança, deixou pratos sujos na pia que estavam tão sujos que precisaram ser jogados fora, pois estavam além do ponto de limpeza. Ela também tinha o hábito de sentar em qualquer lugar aleatório e passar tempo mandando mensagens para amigos e usando o TikTok. Tive que pegar o telefone dela e guardá-la no porta-luvas do caminhão que alugamos para incentivá-la a colaborar. Minha irmã continua me chamando de bruxa por impor essas regras. Além disso, mesmo tendo uma casa com 2 quartos, o segundo quarto é o meu escritório. Atualmente, estou envolvido na produção de colares de fios para vender online como uma fonte extra de renda, e preciso desse espaço como uma área de trabalho. Também utilizo o quarto como uma biblioteca, onde mantenho minha coleção de romances e tenho uma poltrona confortável para leitura. Minha sobrinha é alérgica a gatos, e eu tenho 3. Minha irmã acredita que eu deveria mantê-los todos no meu quarto ou trancá-los no porão durante o ano letivo, mas considero essa ideia absurda. Minha irmã mais velha acredita que minha sobrinha não precisa contribuir financeiramente com as despesas da casa e nem deve cozinhar para si mesma. Ela também acha que minha sobrinha não deveria arranjar um emprego enquanto está na escola, para que possa se concentrar nos estudos. Minhas irmãs tentam usar o argumento de que somos uma família e devemos nos ajudar, mas isso não se aplicou quando eu estava prestes a ficar sem um lugar para morar após o falecimento do meu padrasto. Elas me deram apenas 30 dias para encontrar um novo lugar para mim e para meu cachorro. É difícil encontrar prédios que aceitam animais de estimação onde moro. A única maneira pela qual eu concordaria em deixar minha sobrinha morar comigo seria se ela contribuísse com $250 por mês para cobrir as despesas e parte da internet. Acredito que isso seria uma oferta muito generosa, considerando que alugar um lugar próximo à escola dela custaria mais do que o dobro ou o triplo disso, além das despesas. Ela também poderia usar a garagem gratuitamente para estacionar seu carro. No entanto, esperaria que ela comprasse sua própria comida e cuidasse da limpeza, lavando suas próprias roupas e mantendo seu quarto limpo. Agora estou recebendo mensagens de minhas 2 irmãs me chamando de pessoa horrível e dizendo que devo abrir minha casa para minha sobrinha. Elas alegam que é razoável esperar que uma jovem de 19 anos passe 2 horas por dia em um ônibus, mas parte de mim se sente culpada. Poderia mudar meu escritório para o porão, mesmo que não seja um espaço habitável devido à falta de janelas. No entanto, não posso arcar com as despesas de uma segunda pessoa em minha casa sem que ela contribua para as contas. Também não vou abrir mão dos meus gatos ou confiá-los em outro lugar. Já tive uma longa conversa com minhas irmãs sobre a situação e também falei com minha sobrinha. Ela não tinha ideia de que sua mãe e a outra tia estavam tentando arranjar para ela morar comigo. Ela tem planos de morar com o namorado, e sua mãe não gostou dessa ideia. No final das contas, não preciso me preocupar com ela morando comigo, pois ela não queria.
Tenho muitas regras que ela não gosta. Relato de Luísa e o computador. Meu filho quebrou o computador dele e eu permiti que ele usasse o seu. Eu tinha 12 anos quando meus pais nos mudaram para um novo lugar. Nossos vizinhos eram desagradáveis, incluindo Luísa e seu pai, que eu nunca conheci, então não posso chamá-lo pelo nome. Eles tinham 2 filhos, um de 13 anos e outro de cerca de 8 ou 9. O irmão mais velho era legal e éramos amigos no ônibus escolar, mas o mais novo era um problema. Olhando agora, ele provavelmente tinha algum transtorno social como Asperger ou talvez TAA. Minha mãe não gostava desse garoto, pois já haviam acontecido alguns incidentes com ele, e ela o apelidou de Ogou em cabelo de laranja. Essa história é contada da perspectiva da minha mãe, pois ela lidou com Luísa, embora isso tenha acontecido há mais de 10 anos. Eu me lembro do ocorrido, mas o diálogo escrito aqui foi retirado do relato da minha mãe, então pode haver um pouco de exagero. Naquela época, o acesso à internet era feito por meio de uma linha de escada. Minha mãe e eu tínhamos um sistema em que eu rapidamente carregava um jogo em flash com aviso prévio e, em seguida, desconectar a internet para que ela pudesse fazer uma ligação. Estávamos de férias escolares, então só estávamos eu e minha mãe em casa quando meu pai estava no trabalho. Era praticamente uma casa vazia. Quando isso aconteceu, minha mãe me disse: "Você precisa me avisar quando for desconectar o telefone, pois preciso fazer uma ligação." Eu respondi do quintal: "Eu não estou no computador, estou aqui fora." Minha mãe olhou pela janela da cozinha, me viu e pareceu confusa. Então, tivemos a mesma ideia e fomos para o quarto com o computador, onde encontramos Luísa. Minha mãe perguntou: "Com licença, o que você está fazendo?" O garoto respondeu: "O Google disse que eu poderia usar seu computador, por que você não usa o seu?" Apesar de não gostar desse garoto, minha mãe não é irracional, então ela não ficaria irritada com um garoto de 8 anos. O Google respondeu: "Eu quebrei." Sinto muito, mas ela não pode decidir isso. Você precisa pedir permissão. Além disso, você não pode entrar em nossa casa sem ser convidado. Você pode terminar o jogo, mas eu preciso reconectar o telefone, então você não pode carregar mais nada. Minha mãe então me deu um olhar que significava: "Fique de olho nele." Ela me disse mais tarde que não queria que ele quebrasse nosso computador, caso realmente tivesse quebrado o dele. Então, ela precisava que eu ficasse de olho nele. O Google foi embora e, cerca de 10 minutos depois, ouvimos uma batida na porta. "Eu vou atender", disse minha mãe, mas ela chegou lá primeiro. Luísa disse: "Meu filho me disse que você não vai deixá-lo usar seu computador, desculpe." Minha mãe perguntou: "Quem é seu filho?" E ele respondeu: "O garoto que se convidou para entrar. Ele me disse que você disse que ele poderia usar o computador porque o dele estava quebrado e eu precisava entretê-lo. E isso torna certo eu não teria me importado em deixá-lo usar se você tivesse discutido isso comigo primeiro. Ele é um anjo, não há problema dele usar. Claramente, é se ele quebrou o dele." Nesse ponto, minha mãe deve ter começado a ficar irritada. Eu ouvi essa parte porque ela começou a gritar muito alto: "Ele só quebrou o teclado dele. Ele derramou a bebida nele. É seguro ele usar o seu porque ele aprendeu a lição. Mesmo assim, isso não dá a ele ou a você o direito de entrar e sair à vontade e usar nossos bens sem permissão." Luísa argumentou: "Mas você disse que teria deixado ele. Então, qual é o problema?"
Minha mãe respondeu: meu problema é um garoto estranho que mal conheço ter entrado na minha casa e usado meu computador porque a mãe dele disse que podia. É assim que você trata seus vizinhos? Então, você e seus filhos não são mais bem-vindos aqui. Minha mãe então bateu a porta, e foi a última vez que ouvimos falar de Luísa. Embora ela nos encarava quando saímos de casa, minha mãe fazia piada sobre o garoto quando o via na rua, como ai, meu Deus, lembre-se de trancar a porta. Quando a escola começou, eu estava conversando com o irmão mais velho no ônibus escolar, e ele me contou que sua mãe pediu para ele roubar nosso teclado se ele viesse novamente à nossa casa. Ele entendia que a mãe dele era maluca, então apenas ignoramos isso. Muitas pessoas estão se perguntando como o garoto entrou sem que soubéssemos. As portas geralmente são mantidas destrancadas onde moramos, mas aprendemos a lição e começamos a trancá-las depois disso. Luísa pediu para seu filho mais velho roubar o teclado porque sabia que eu me dava bem com ele. Ela não pediu para o Google roubar. Desculpe por qualquer confusão. E assim chegamos ao fim dos relatos das vozes do Reddit. Espero que tenham gostado e se identificado com as histórias compartilhadas. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhá-lo com seus amigos. E se quiser assistir mais conteúdo interessante, basta clicar no vídeo que está aparecendo agora. Obrigado por assistir e nos vemos em breve com mais uma Velha Histórias.